Bem-vindos ao nosso canal Espiritismo em Lousas. E hoje começaremos de forma lenta, com vagar, a falar sobre a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Dentro desses contextos, nós faremos o quê? Para algumas pessoas que nos perguntarem. Vamos dividindo. As perguntas em si não estudaremos agora. Quando terminar todo o processo do Livro dos Espíritos de divisão, começo do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno e a Gênese. Depois que todo esse processo, e também o que é o Espiritismo, porque apesar de não ser uma obra básica, ser uma obra fundamental, nós cremos ser fundamental o estudo do que é o Espiritismo. E também, provavelmente, obras póstumas, que foram alguns escritos, que foram editados em 1890, após o desencarne do mestre Lyonês. Colocando isso, nós vamos falar lentamente. Eis aqui o Livro dos Espíritos, tá? Isso aqui é uma edição da ID, tá? Então, cada um pode ter o seu, não é necessário que todos sejam iguais, por favor. O que nós admiramos aqui da ID foi que esses livros chegaram na banca de jornal por um preço muito módico. Todas as obras básicas, eu me lembro que na época, faz o que? Um ano e meio que eu comprei, custaram R$20 as 5 obras básicas, R$4 cada uma. Realmente foi algo muito interessante. E não é nenhuma propaganda, é apenas uma constatação, porque os livros espíritas têm que chegar a um preço realmente módico a todos aqueles para terem acesso à informação. O Livro dos Espíritos, a divisão. Então, a primeira divisão que nós temos é a introdução ao estudo da doutrina espírita. Ela é dividida em 17 itens. Essa é a introdução. Depois nós temos os prolegômenos. Prolegômenos são princípios, elementos que são necessários para que nós possamos compreender toda a obra, inclusive. Seria quase como se fosse uma introdução, mas dá-se o nome de prolegômenos. E aí o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, e aí nós vamos rapidamente falar sobre eles. O livro primeiro, que são as causas primeiras. Ora, se são causas primeiras, é ali que você tem a primeira pergunta, que é Deus, a menor pergunta do Livro dos Espíritos, que aí, a inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas, resposta concisa, mas nas entrelinhas isso é de uma profundidade muito grande, profundidade abissal. O livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que segundo a espiritualidade superior preexiste ao mundo físico e não teria necessidade nenhuma, de ter um mundo físico. Quer dizer, o mundo dos espíritos por si só é o mundo real, tá? Livro terceiro, As Leis Morais. Livro esse que eu sempre aconselho àqueles nossos companheiros que são profitentes nas áreas de ensino de ciências humanas, para um aprofundamento, seja qual a religião que for, mas para realmente ler com olhos de entender, não naquela leitura que nós já colocamos o pé assim, cheio de situações, porque quando nós não nos aprofundamos na leitura, e nós já chegamos com situações de não queremos entender, nós não conseguimos ler ou ouvir a pessoa que está falando. E não significa ser manipulado ou ser um títere. À medida que, eu sempre falo isso para os meus alunos, à medida que eu me aprofundo cada vez mais no estudo da ciência espírita, mais a convicção de toda a existência do Criador e de toda essa criação, de tudo isso, fica cada vez mais íncita dentro de mim. E o livro quarto, As Esperanças e Consolações. Isso é também fundamental. Então, esse é o arcabouço do Livro dos Espíritos, que a partir dos próximos vídeos começaremos a destrinchar livro por livro, depois parte por parte, com algumas situações, assuntos tratados, para que você tenha isso e possa, realmente até aproveitar melhor a leitura do seu livro, dos Espíritos. Muito obrigado, paz e luz a todos.